Olá, alunos do sexto ano. Eu sou o professor Alan Simas, de Geografia. Estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula para vocês. Como vocês estão vendo aí no slide de apresentação, nós estamos na sequência didática 8, que fala sobre dinâmica climática, tipos de climas e impactos associados. A aula de hoje é a nossa aula 36. E os objetos do conhecimento que nós vamos abordar nessa videoaula são as camadas da Terra. Como já é de praxe, antes de começar a abordagem desse conteúdo, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês a respeito desse tema e que é bastante esclarecedor e favorece muito a aprendizagem de vocês desse conteúdo que nós vamos trabalhar, ok? Vamos a ele? A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 km. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 km da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? Ok, alunos, estamos aqui de volta, tratando do assunto das camadas da atmosfera. Para vocês que gostam de acompanhar no livro didático, esse assunto está lá na página 181, ok? Vamos ver primeiro as características gerais da atmosfera, né? Aqueles aspectos que são genéricos, mas que dizem respeito a essa camada, e a gente pode dizer que eles são os aspectos mais significativos desse conteúdo que nós temos que saber sobre a atmosfera, ok? Então acompanhe comigo aqui a leitura do texto explicativo para que vocês possam aprender de fato
essas informações, ok? Então, a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Nós sabemos que a Terra é envolvida por uma camada gasosa e essa camada gasosa é chamada de atmosfera. Cerca de 80% dela é composta de nitrogênio. Então a gente vê aqui que o gás de maior concentração na atmosfera é o nitrogênio. Depois nós temos pouco mais de 20% de oxigênio, que é vital para a respiração dos seres vivos, e menos de 1% de gás carbônico. Um problema do mundo moderno é que essa concentração de gás carbônico, em função da poluição causada pelas atividades humanas, tende a aumentar. Isso é problemático, né? E além desses gases, a atmosfera contém minúsculas partículas de poeira e água. A água na atmosfera, ela está na forma de vapor d'água, né? Ela tem pouco mais de 800 quilômetros, é a espessura gasosa da atmosfera, e ela pode ser dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, que também pode ser chamada de ionosfera, e a estratosfera. Então vamos observar essa imagem que eu coloquei aqui, começando na crosta terrestre, né, e subindo em direção ao espaço sideral. Então a primeira camada, a mais próxima da crosta terrestre, é a troposfera, que vai a mais ou menos entre 10 e 12 quilômetros de altitude, ou de altura, melhor dizendo. Depois nós temos a segunda camada, a estratosfera, né? A estratosfera, que vai de 12 a 50 quilômetros. A mesosfera, que vai de 50 a 80 quilômetros. É claro que esses valores, eles são valores médios, né? Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. A termosfera, que nós chamamos também de ionosfera, que vai de 80 a 500 quilômetros. E a exosfera, que vai de 500 km até cerca de 800 km, que é o limite máximo da atmosfera no contexto do espaço sideral, ok? Agora nós vamos ver com detalhes as características de cada uma dessas 5 camadas, ok? Então vamos a ela. Olha lá, as camadas da atmosfera. Nós vamos começar do nível da crosta terrestre e vamos subindo aos poucos para as outras camadas. A troposfera é a camada onde vivemos. Então ela é a camada mais importante para os seres vivos, porque ela é que apresenta as condições favoráveis ao desenvolvimento da vida. Então é a camada onde vivemos e, além de conter o ar que respiramos, né, que é basicamente o oxigênio, nela ocorrem os fenômenos meteorológicos, como as chuvas, os ventos, as nuvens e outros fenômenos considerados como tal. A atmosfera contém 80% dos gases existentes. A troposfera contém mais de 80% dos gases existentes na atmosfera. Portanto, a gente vê que a maior parte dos gases estão na troposfera. E por que eles estão na troposfera? Eles se concentram próximo da crosta terrestre? Por conta do campo gravitacional da Terra. O campo gravitacional atrai os gases para próximo da crosta terrestre, ok? Eu coloquei uma imagem da troposfera com nuvens, chuva, neve, né? Que são fenômenos chamados meteorológicos, né? Esses fenômenos meteorológicos, eles são de vital importância para os seres vivos, porque
grande parte deles são responsáveis pela manutenção da vida na Terra, como por exemplo a chuva. Se não existisse chuva, nós não tínhamos agricultura, nós não tínhamos água nos rios, não é? Os ventos é que carregam as nuvens, né? E as nuvens vão provocar chuvas. Os ventos também dispersam o ar quente poluído junto da superfície e levam esse ar quente para as partes mais elevadas. As nuvens, elas são um elemento fundamental para a formação das precipitações, a chuva, a neve e o granizo, ok? Então, os fenômenos meteorológicos, eles, tanto quanto o ar que nós respiramos, eles são vitais para a manutenção e o desenvolvimento da vida no nosso planeta, certo? Vamos em frente? A estratosfera. Então nós já vimos que a troposfera é a primeira camada, junto da superfície. Depois nós temos a seguir a estratosfera. Nela há a camada de ozônio. Essa camada também é super importante para nós, os seres vivos, porque ela filtra os raios ultravioleta emitidos pelo Sol. E sem ela, possivelmente, não haveria vida na Terra. Qual é o problema dos raios ultravioletas? Os raios ultravioletas, eles chegam aqui na Terra. Nós temos, só que eles chegam numa quantidade bem pequena, de forma que eles não fazem mal. Eles não prejudicam a saúde dos seres vivos, mas porque grande parte deles são filtrados pela camada de ozônio. Infelizmente, essa camada de ozônio vem sendo desgastada pelo gás chamado de clorofluorcarbono, que é conhecido como CFC. E de onde é que sai esse gás? Ele resulta da atividade industrial e intensificando assim a incidência de raios ultravioleta nocivos à saúde humana. Que tipo de problemas pode causar à saúde humana o excesso de raios ultravioleta? Principalmente problemas relativos à pele, como câncer de pele, né? Vejam que antes da Revolução Industrial, nós não tínhamos esse problema, porque nós não tínhamos o gás clorofluorcarbono sendo liberado na atmosfera. Aonde nós encontramos principalmente esse gás do tipo fluorcarbono? Nas embalagens de spray, elas têm clorofluorcarbono. Então essas embalagens, como o inseticida que se usa para matar insetos, os desodorantes em forma de spray, toda a embalagem em forma de spray, ela contém CFC, ok? E quando ele é liberado, ele sobe para a atmosfera e vai, ele acaba quebrando parte da estrutura da camada de ozônio, ok? Então eu coloquei uma imagem aqui, ó, mostra os raios ultravioleta aqui, ó, em roxo, sendo emitidos pelo Sol. Aí eles barram aqui na camada de ozônio, que está a mais ou menos 35 km de altura, né? Ela fica na estratosfera. Então, a parte mais importante da estratosfera é a existência da camada de ozônio, que filtra os raios ultravioleta, que são extremamente nocivos à saúde humana se eles chegassem aqui com toda a intensidade que eles são liberados pelo Sol, mas eles são filtrados, na sua maior parte, pela camada de ozônio. Daí a importância dessa camada, ok? Vamos em frente? A mesosfera. Então, de baixo para cima da crosta terrestre, subindo, nós temos a troposfera, a estratosfera e a mesosfera. Ela é considerada a camada mais fria da atmosfera, visto que as temperaturas lá, elas estão entre 10 graus negativos e 100 graus negativos, né? Ela é uma camada rarefeita, porque se 80% dos gases da Terra estão na troposfera, na mesosfera tem muito poucos gases. Rarefeita quer dizer que ela tem poucos gases, né? Quase nenhum oxigênio. Seus gases conseguem vaporizar os pequenos corpos celestes chamados meteoros, antes que eles atinjam a superfície terrestre. Então vejam a importância dessa camada.
Quando os meteoros, que são fragmentos rochosos que orbitam no sistema solar e que são atraídos pelo campo gravitacional da Terra, quando eles entram na atmosfera, o atrito desses meteoros com os gases faz com que eles entrem em combustão e eles se vaporizam, né? Então, em vez de atingir a Terra de forma física muito destrutiva, eles são vaporizados na mesosfera. É claro que quando eles são muito grandes, pequenos fragmentos ultrapassam e caem na Terra. Eles são chamados de meteoritos, né? Mas como a Terra, 2/3 dela é composta de oceanos e mares, a maior parte desses meteoritos cai no oceano, sem causar maiores problemas. Só que os meteoritos são bem pequenos, porque o meteoro ele é quase destruído lá na mesosfera, e quando ele chega aqui, chega em pequenos fragmentos, ok? Quando ele chega na superfície terrestre. Eu peguei essa imagem que eu achei bastante significativa. Esses meteoros aqui, então, uma chuva de meteoros, eles só podem ser vistos à noite, porque de dia os raios solares impedem que a gente veja, né? À noite você consegue ver. Na crendice popular, eles chamam isso aqui de estrela cadente, ok? Vamos em frente. A ionosfera ou termosfera, né? Essa camada reflete as ondas eletromagnéticas de rádio, devolvendo-as para a superfície terrestre, permitindo as transmissões de rádio entre áreas muito distantes do planeta. Então ela tem essa importância, né? Veja que eu coloquei uma imagem, ó. O transmissor de rádio, ele transmite uma radiofrequência, ela bate na atmosfera e reflete, sendo captada pelos receptores de radiofrequência. Então, principalmente a transmissão de rádio que a gente chama em ondas curtas, né? Que ela alcança grandes distâncias. Os radioamadores, por exemplo, usam essa frequência, né? Então, as ondas eletromagnéticas de rádio, é possível a transmissão radiofônica por conta da reflexão das ondas na ionosfera ou termosfera, ok? Vamos em frente. Por último, a mais distante da crosta terrestre, que já está nos limites da atmosfera, é a exosfera. É a última camada, localizada aproximadamente entre 800 km e 10 mil km de altura e distante da superfície terrestre. Ela apresenta baixíssima densidade gasosa, quase não tem nenhum gás lá, e nela os satélites artificiais ficam em órbita do nosso planeta. Então, é lá que os satélites ficam em órbita do nosso planeta, porque praticamente a gravidade é zero, eles conseguem ficar lá e permitir que nós tenhamos as nossas telecomunicações, né? Essa imagem ela é muito bonita porque ela foi captada por um satélite que fotografou 2 outros satélites próximos, né? Então esses satélites aqui são satélites de comunicações. Graças a eles nós temos internet, temos ligação telefônica, DDD, DDI, tudo. Se não fosse os satélites, nós estaríamos atrasados tecnologicamente, muito distantes da tecnologia de hoje, não teríamos sequer o celular, ok? Então é na exosfera que orbitam os satélites artificiais que são lançados no espaço, ok? Assim nós fechamos a parte de análise do conteúdo e vamos para os nossos exercícios de fixação. Eu coloquei 2 tipos de exercícios como normalmente eu faço. Complete as lacunas em branco, responda as perguntas e para finalizar tem aquele exercício de correspondência da coluna 1 com a 2. Então vamos aqui, número 1. A é a camada na qual vivemos, é a troposfera, é nessa camada que nós vivemos. 2, a estratosfera contém a camada de ozônio, né, que filtra os raios ultravioletos. 3, a mesosfera é onde os meteoros são vaporizados, né, e
não conseguem chegar na Terra com tamanho grande o suficiente para causar destruição. A ionosfera reflete as ondas eletromagnéticas de rádio. Então, se nós temos radiocomunicação em ondas curtas, é graças à existência da ionosfera que reflete esse tipo de onda eletromagnética. 5. A exosfera é onde os satélites artificiais ficam em órbita. Agora as perguntas. 6. Que gás compõe cerca de 80% da atmosfera? O nitrogênio. 7. Onde ocorrem os chamados fenômenos meteorológicos? Ocorrem na troposfera, né? Fenômenos meteorológicos mais comuns, chuva, vento, né? Nuvens são fenômenos meteorológicos também importantes pela existência da vida na Terra. Eles ocorrem na troposfera. 8. Que camada contém a camada de ozônio? A estratosfera. O ozônio é vital para a vida no planeta porque ele filtra os raios ultravioleta que são nocivos à saúde humana. 9. Em que camada são vaporizados os meteoros? Na mesosfera. 10. Que camada reflete as ondas de rádio? A ionosfera. Vamos ver aqui a 11. Em que camada orbitam os satélites artificiais? Eles orbitam a exosfera. E a última pergunta aqui, a 12. Que raios são filtrados pela camada de ozônio? Os raios ultravioleta. Ok? Vamos então à nossa questão de correspondência. Meteorológicos é o número 8 aqui na coluna 2. Número 8, fenômenos que ocorrem na troposfera. Então, fenômenos meteorológicos são fenômenos que ocorrem na troposfera. Estratosfera, número 4. 4 aqui, ó. Nela encontra-se a camada de ozônio. Troposfera, número 1. É a camada da atmosfera onde vivemos. Mesosfera, número 7. Nela, os meteoros são vaporizados. Ionosfera é o número 2. 2 aqui, ó. A ionosfera reflete as ondas eletromagnéticas de rádio. A exosfera, 3. 3 aqui na coluna 2. É a camada onde orbitam os satélites artificiais. Ozônio, número 5. O que é 5 aqui na coluna 2? Ozônio, camada que filtra os raios ultravioleta. E CFC é número 6. CFC, número 6, gás que desgasta a camada de ozônio. Ok? Assim nós encerramos a videoaula de hoje e até uma próxima.